Olá, seja bem-vindo ao canal Dividindo a Matemática. Eu sou a professora Gisele Ramos e na aula de hoje eu vou falar sobre as operações com conjuntos, as operações de união, de interseção e a diferença. Mas antes de eu começar a falar sobre o conteúdo, eu queria pedir para você já deixar o seu like e se inscrever no canal para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Vamos começar a falar então sobre as operações com os conjuntos. Primeiro, vou falar sobre a operação de união. E, como já diz o nome, a operação de união entre conjuntos consiste em você unir todos os elementos desses conjuntos em um único conjunto. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente ver como isso funciona. Primeiro, na letra A, eu coloquei o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Coloquei também ao lado em forma de diagrama para a gente poder avaliar como que eu faço essa união através da enumeração dos elementos e também pintando o diagrama, porque às vezes aparecem questões em que você tem que fazer através do diagrama, achurando, né? Pintando. Então, vamos fazer aqui. Se eu quero fazer a união com B, união é representado por esse U maiúsculo. Bom, a união com B, eu vou colocar todos os elementos aqui que pertencem a A e também pertencem a B, sendo que os elementos que estão se repetindo, eu posso colocar uma única vez. Então, serão 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Através da numeração de elementos, eu acabo de representar aqui a união desses dois conjuntos. Agora, se eu for fazer através do diagrama, como que eu iria fazer essa união? Eu tenho que pintar todos os elementos também, né? O espaço aí onde encontram-se todos os elementos. Então, ficaria da seguinte forma, ó. Eu vou achurar todo o conjunto A e também todo o conjunto B. E aí eu tenho a união desses dois conjuntos, certo? Agora vamos ver o exemplo da letra B. Na letra B, nós temos os elementos no conjunto A 0, 1 e 2 e no conjunto B os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, enumerando os elementos, ficaria assim: 0, 1, 2, 3 e 4. Observe que os elementos 0, 1 e 2, eles pertencem aos dois conjuntos, mas na união eu coloquei uma única vez. Quando eu faço o diagrama, eu observo que o conjunto A ele está totalmente contido no conjunto B. Então, ao fazer aqui o diagrama e quando eu vou fazer a marcação da união, eu acabo também marcando todos os dois conjuntos, que é a união de todos os elementos. Agora vamos fazer aqui a letra C. Primeiro, a união com B, o conjunto A é formado pelos elementos 0 e 2 e o conjunto B pelos elementos 1, 3 e 5. Então, vou colocá-los aqui. E aí ficou 0, 1, 2, 3 e 5. Como que eu vou fazer através do diagrama a união de todos esses elementos? Esses dois conjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. Então, aqui no diagrama, eles estão totalmente separados. Eu vou achurar os dois conjuntos, sem problema. Então, eu achuro os dois conjuntos. Agora, vamos falar sobre a interseção. A interseção é representado por esse U viradinho para baixo e a interseção significa que é o conjunto formado pelos elementos que existem em comum aos dois conjuntos, ou seja, aqueles elementos que se repetem nos dois conjuntos. Nessa letra A aqui,
Os elementos que estão aparecendo nos dois conjuntos seriam, né, o que eu estou observando aqui, o número 1, que está se repetindo, e o número 3, que também está se repetindo nos dois conjuntos. Então, eu colocaria entre chaves 1 e 3. Agora, na hora de fazer o diagrama, como que eu vou fazer aqui para pintar? Eu vou pintar só essa parte aqui, que é comum aos conjuntos A e B, né? Então, eu achurei aí a interseção, a parte comum aos dois conjuntos. Agora, vamos observar a letra B, o exemplo da letra B. A interseção seria, ó, o elemento 0, o elemento 1 e também o elemento 2. Então, seria formado pelos elementos 0, 1 e 2. Essa é a interseção dos dois conjuntos. O conjunto A ele está totalmente aqui contido no conjunto B. Então, na hora que eu for pintar a interseção, eu vou pintar o conjunto A, porque ele corresponde à interseção, né? Ele corresponde à interseção dos dois conjuntos. Agora, vamos resolver aqui a letra C. Na letra C, eu tenho que fazer A interseção com B, sendo que A é formado por 0 e 2 e B é formado por 1, 3 e 5. O que a gente observa aqui é que esses dois conjuntos eles não possuem nenhum elemento em comum. Se eles não possuem nenhum elemento em comum, a interseção é vazia, que é representado então pelo conjunto vazio. Seria chaves assim, sem nenhum elemento, ou a bolinha cortada ao meio. Esses são os símbolos aí para indicar o que é um conjunto vazio. Na hora de achurar, eu não vou poder achurar nenhuma parte, já que eles não têm nenhum elemento em comum. Então, o desenho ficaria dessa forma mesmo, sem nenhuma parte pintada. Agora, nós vamos falar sobre a diferença de conjuntos. O que seria a diferença? Diferença entre A e B é você pegar o conjunto A e tirar dele todos os elementos que existem em B. Então, eu vou começar aqui cortando de A todos os elementos que existem em B. Ó, o número 5 existe em B, eu vou tirar. Também vou tirar dele o 15. São esses dois elementos que existem em B, né? E eu tenho que tirar de A, 5 e 15. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o número 10, o número 20 e o número 25. Então, A menos B são esses três elementos aí, é o conjunto formado por 10, 20 e 25. E como que ficaria isso aqui no diagrama, né? Então, eu vou olhar para o diagrama e vou retirar de A tudo que tem em B. Então, não vou considerar nada que exista dentro do conjunto B. Eu vou achurar somente essa parte aqui que está para fora de B, que são os três elementos 20, 10 e 25. Agora, vamos observar a letra B. Na letra B, eu tenho C igual a 1, 2, 3 e 4 e D igual a 5, 6 e 7. Então, C menos D, eu teria que tirar do conjunto C os elementos que existem em D. Entretanto, aqui não há nenhum elemento em C que seja elemento de D. Então, C menos D é o próprio conjunto C. Eu não precisei cortar dele nenhum elemento. E na hora em que eu vou representar isso através do diagrama, como que ficaria? C menos D é o próprio C, né? Porque nada que tem aqui dentro de C está em D. Agora, vamos olhar aqui para o terceiro e último exemplo, que seriam os conjuntos E e F. Ao realizar aqui a operação E menos F, eu tiraria do conjunto E todos os elementos que existem em F. Então, eu iria cortar o 4, o 7, o 13 e o 16. O que sobraria aqui? O número 1 e o número 10. Agora, na hora de fazer o diagrama, como que ficaria? Eu vou pintar aqui a parte, eu não posso contar os elementos que existem em F, ou seja, eu não posso pintar nada que exista aqui dentro desse diagrama F. Eu vou pintar a parte que ficou
para fora aqui, ó, que pertence somente ao E, conjunto E, que seria os elementos 1 e 10. Aí fica uma observação. Toda vez que você tem que fazer a diferença entre conjuntos, onde, nesse caso aqui, o conjunto F, ele é um subconjunto de E, ou seja, ele está totalmente contido em E, nós também chamamos essa operação diferença de conjunto complementar. Então, nesse caso, E menos F também pode ser chamado de complementar de F em relação a E. E é representado por esse símbolo aqui. Complementar de F em relação a E. Que nada mais é que E menos F, tá? Então isso é só uma observação para quando um dos conjuntos estiver contido no outro. Bom, essa aula fica por aqui. Eu queria pedir que você faça seus comentários, se você entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa aqui se você tem alguma sugestão de vídeo, se esse vídeo te ajudou a compreender esse conteúdo. E compartilha aí esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com seu grupo da família, enfim, com as pessoas que possam se favorecer com esse conteúdo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, bons estudos para você e até a próxima aula.